Presidente, realmente o ministro falou por mais de uma hora e é difícil nós termos um diálogo franco e aberto num tempo tão curto para os parlamentares, né? Mas eu quero começar cumprimentando o ministro, Vossa Excelência, deputado Dorinha, dizendo o seguinte, né? O ministro começou a fala dele falando que a gente tem que proteger a boa política, né? Eu quero começar com duas perguntas, ministro, né? A primeira é o seguinte: a portaria do Plex, em que o senhor também assinou, né, que concede aposentadoria acima do teto para alguns milhares de servidores, entre os quais a cúpula militar do governo e o próprio presidente da República, com salários que vão até R$ 63 mil, é uma boa política? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda é a seguinte: o senhor considera que o orçamento paralelo, né, o chamado tratoraço, né, de 3 bilhões de reais em emendas secretas, ditas por parlamentares da Câmara e do Senado, né, dizendo claramente: olha, a minha cota está aí, lá na Codevasf, né? A cota, ou então eu fui contemplado com tal cota. Isso não é emendas de parlamentares, não é emendas de bancadas, isso são emendas de relator que se transformaram na emenda para beneficiar aqueles que votam com o governo. Isso, para mim, é corrupção, é cooptação, é toma lá da cá. Então, eu pergunto se Vossa Excelência considera isso uma boa política. Tá? A segunda questão, presidente, é a seguinte: nós não temos tempo, logicamente, para debater a lógica que alimenta a análise de Vossa Excelência sobre o orçamento congelado, sobre o orçamento engessado, como Vossa Excelência gosta de dizer, só tem 5% para fazer política. Eu não tenho a mínima concordância com isso, ministro, porque Vossa Excelência não considera congelado a dívida pública brasileira, que Vossa Excelência paga 350 bilhões sem piar nada, isso é tabu. Ou então as desonerações fiscais, ou então a gente manda uma reforma tributária para taxar os que podem mais, mas não vem essa reforma tributária. Está aqui, ó, o presidente Biden, agora, está com uma política de 1,8 trilhões de dólares, tá? Multiplica por 5,3 e vamos ver quanto é isso. E para a educação, através da taxação dos mais ricos, nos Estados Unidos, o centro do capitalismo. Então, logicamente, ou mexer no imposto de renda, é lógico que o orçamento está engessado, né? Mesmo assim, né, como já foi dito agora pela deputada Dorinha, pela deputada Sâmia, olha, tem os ministérios que são contemplados para fazer política. O governo faz política quando ele não põe os militares na reforma da Previdência, quando ele não congela o salário dos militares, quando ele faz esse decreto duplex aí, essa portaria. Então, ele tem preferência e ele alimenta o Ministério da Defesa enquanto corta da saúde, da educação. Isso é uma escolha, ministro. Entende? Óbvio que é uma escolha política de maioria para cooptar forças militares, para cooptar uma maioria que vota nesta política que é antipovo e que está fazendo um genocídio no nosso país, com o povo brasileiro. Então, o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, teoricamente é um desafeto de Vossa Excelência, né, está lá para ganhar apoio parlamentar. Então, isso tudo, né, é uma visão errada de ver a política. Mas nós queríamos entrar agora, eu quero esse tempo para discutir política educacional, ministro. Então, eu não vi Vossa Excelência em nenhum momento falar em Plano Nacional de Educação. Então, não existe um planejamento estratégico do Estado. Então, quero dizer o seguinte: está ali no Plano Nacional de Educação, meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula no ensino superior para 50% e a taxa líquida para 33%, que é de 18 a 24 anos dos jovens, assegurada a qualidade
pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Público. Vossa Excelência nem toca nesse assunto, Vossa Excelência só diz que aumentou o número de servidores. Mas é lógico que aumentou o número de servidores. Quero pegar e conversei com todos os reitores das universidades de São Paulo, UFSCar, Federal do ABC, Unifesp. Quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, na Federal do ABC, o número de alunos de 2013 a 2021, ministro, ela foi um aumento de 78% de alunos. E o custeio, nesse período, caiu 32%. 32%. Né? Então, esse é o exemplo. Houve expansão do ensino superior, há uma tentativa de melhorar o ensino superior e o acesso aos mais pobres. É lógico que o caminho de Vossa Excelência, pelo que eu vi aqui, e Vossa Excelência é um investidor financeiro na educação privada. Eu até acho que tem um conflito de interesse, eu queria que Vossa Excelência falasse nisso. Até como ministro, como Vossa Excelência se formou na Federal de Minas, como acabou de dizer, eu perguntaria, Vossa Excelência sabe quantas universidades federais tem no Brasil? Que papel elas cumpriram na integração nacional? Desde sempre cumprem, até hoje, com ensino, pesquisa e extensão, né? Mesmo assim, com todos os cortes e tal, se formaram 50 mil estudantes no ano passado nas federais desse país. Então, ministro, é evidente que existe um movimento, um orçamento que pode ser mexido, mas o que está acontecendo, e é realmente traumático, é que os cortes que estão ocorrendo inviabilizam qualquer pesquisa. Como já foi dito, nós tivemos aí no CNPq, nos últimos 20 anos, é o menor orçamento, é 1,2 bilhões para toda pesquisa orçamentária, é uma barbaridade. O programa de manutenção, por exemplo, aqui na Universidade Federal, na UFSCar, só para saber, ministro, olha aqui, o PNAE, quer dizer, o assistência estudantil, né, foi para 8 milhões, cortou 2 milhões, significa 2 mil alunos sem atenção. Nós estamos falando de 2 milhões de reais. E nós pudemos, o ano passado, ter um orçamento de guerra, ministro. Vossa Excelência mesmo sabe disso. Foram mais de 850 milhões. Países não quebram. Esta lógica que Vossa Excelência está estabelecendo, de que a relação dívida-PIB é uma lógica da solvência do Estado, é superada, totalmente superada. É que Vossa Excelência trabalha ainda com a lógica pinochetista da Constituição que estava lá, que vai ser revogada. Eu tive em Santiago do Chile e vi estudantes pedindo auxílio a turistas da praça para pagar a faculdade, que foi tudo privatizado. É isso que resolve. Não é o problema do FIES. Vossa Excelência também cometeu um grave erro ao colocar que a Câmara Federal, que por unanimidade votou o Fundeb, que ainda é restrito, mas é uma resposta à expansão de qualidade na educação básica, não tinha planejamento. Tem planejamento. O que não tem planejamento é o Estado brasileiro querer atender apenas ao capital financeiro. Então, em nome das universidades públicas que estão fechando porque não tenha mais verba para limpeza, para luz elétrica, tem universidades que, aqui, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, para tudo, em setembro, outubro, todas as universidades estão falando isso, ou seja, não há recursos para as universidades com as verbas de custeio mínimo básico, segurança, limpeza, luz elétrica, higiene, não tem, ministro. E aí nós estamos falando de alguns milhares, enquanto se paga bilhões, entende? E se dá prioridade para outras áreas. Então, vir aqui na Comissão de Educação, me parece que é a gente trabalhar com a ideia que nós temos que socorrer as universidades. Vossa Excelência tem que ter você tem que dar uma resposta a isso, entende? Nós temos que garantir o funcionamento num momento de pandemia, as universidades paralisarem
né? No momento em que a volta às aulas, entende, remoto, vão exigir ainda mais recursos, vocês estão fazendo cortes orçamentários, tem escolhas políticas que estão sendo feitas, e nós queríamos dizer isso, né? Na verdade, as universidades sofreram cortes brutais, que, inclusive, significaram não cumprir até regras fundamentais que vocês prezam, como a regra de ouro, além dos vetos. Então, nós estamos falando aqui de um congelamento com os vetos e um corte junto de 32% das verbas das universidades públicas, ministro. A saída não é pelo privado, isso é exclusão social, isso é degradação, isso é não ter projeto de nação, ministro. Me responda isso e me responda também se as boas práticas que Vossa Excelência defende são aquelas que eu citei no começo, do orçamento paralelo, né? Deputado Glauber Braga. Deputado Ivan Valente, já seu tempo já se esgotou, nós não estamos mais ouvindo. Gente, só para concluir, enquanto nós estamos fazendo essa reforma administrativa para atingir milhões de pessoas que são educadores, que são pessoal da saúde, da assistência social e que interessam para responder às necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro.